pessoal, meu nome é Edilúcio Patrick, sou estudante de quarto trimestre do curso de bacharel em teologia, sou professor de escola bíblica dominical e também pregador da palavra de Deus. Nesse vídeo de hoje falaremos de um assunto bastante polêmico. Falaremos sobre o divórcio. Falaremos sobre se é lícito um cristão se separar ou não. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, deixe o seu comentário. É muito importante ouvir a sua opinião, o que você tem a dizer sobre esses respectivos assuntos e também para que nós podemos melhorar o nosso trabalho aqui no YouTube. O texto que eu basearei hoje é o texto de Mateus capítulo 19, versículo 3 ao versículo 12, que diz assim: Vieram a eles alguns fariseus, experimentavam e perguntaram: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher, e que disse: por causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe porque quando então Moisés dá carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais lícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros quem os homens fizeram tais, há outros a que si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Bem, esse texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do 3 ao 12, ele faz parte de um sentido histórico bastante peculiar. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, os judeus praticantes, aqueles que frequentavam a sinagoga no sábado e o templo diante das festas festivas, nós sabemos que esses judeus, eles seguiam firmemente a tradução judaica e os ensinamentos da Torá. Porém, o que aconteceu no período helenístico, período do primeiro século, foi uma distorção da Torá. Foi quando a lei de Moisés ela foi distorcida e foi implantado novos ensinamentos.
E a sociedade a qual Jesus se encontrava era uma sociedade bastante machista. As mulheres não tinham direito a estudo, a trabalho. A mulher servia apenas para procriar. E acontecia principalmente no meio dos judeus religiosos, aqueles que se diziam os mestres da lei, estavam à frente do povo, eles se divorciavam por qualquer motivo. Se a mulher não fizesse uma comida que não o agradasse, já era motivo dele divorciar. Se ele queria trocar uma esposa mais nova por uma mais velha, também era motivo de divorciar. E essa mulher era divorciada sem ter direito algum, sem ter um recenseamento. Nós sabemos que hoje, nas leis atuais que temos, a mulher ela tem direitos jurídicos no divórcio. Nessa época não, a mulher era repudiada e ela tinha que viver com a sua família, ou então iria viver na rua à mercê da própria sorte. Jesus então, vendo aquele quadro, e Jesus não concordando naquele quadro, Jesus é questionado aos fariseus se é lícito dar carta de repúdio à sua mulher ou não. Se é lícito divorciar-se ou não. E os fariseus basearam aqui em Deuteronômio 19, aonde Moisés fala que por motivos diz que a mulher seja estéril, que o homem poderia possuir outra esposa, para que assim ele tivesse um filho, uma descendência. Porque naquela época era muito importante um homem ter uma descendência, ter um filho. Jesus, então, ele pega o seguinte termo: então respondeu ele, não tendo lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher, e que disse, porque deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à mulher, tornando os dois uma só carne. Jesus disse que, por causa da dureza de coração dos judeus, a carta de divórcio foi liberada por Moisés. Mas, no princípio, não era assim. Quando Deus criou o homem, viu que o homem tinha uma necessidade fisiológica, psicológica, humanitária, de ter uma companheira, porque todos os animais do Éden tinham, menos o homem. Então, da costela do homem, Deus fez a mulher. Então, o primeiro ponto da pergunta que os fariseus faziam a Jesus eram duas coisas. Olha,
é lícito repudiar nossa esposa? E por que Moisés então nos liberou se não é lícito? Jesus responde que o homem e a mulher foram criados para serem um só. E que o matrimônio, o casamento, é uma união de um só corpo, de um só espírito, de uma só alma, de uma só pessoa. E que a dureza do coração dos judeus fizeram com que no tempo da lei mosaica Moisés permitisse o divórcio. E Jesus continua dizendo, agora Jesus assume a palavra para si e diz, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus deixa muito claro que o contrato do casamento, ele só pode ser interrompido quando há traição. Quando alguma parte do casal trai o outro, seja o homem ou seja a mulher. Caso contrário, o repúdio ele não pode ser aceito, porque o casamento é algo que é sagrado para Deus, que é consagrado por Deus. Se trata de um contrato feito na terra, mas registrado no céu. E Jesus é muito claro em dizer que não é por qualquer motivo que se pode dar a carta de divórcio, porque, como eu disse, os judeus estavam divorciando das suas esposas, abandonando as suas esposas, dando carta de repúdio às suas esposas, por qualquer motivo. Porque a mulher fez um chá que não agradava, queimou, quem sabe, o pão, ou talvez aquela mulher já estivesse na idade avançada e não era tão bela como ele casou com ela. Esses eram os motivos deles repudiarem a mulher. Porque era uma sociedade machista. Era uma sociedade que exigia tudo da mulher. E a mulher, a única função que ela tinha era de procriação. Era de dar filhos. Mas Jesus, ele rebate isso. Jesus, ele defende o matrimônio e diz que somente o ato ilícito sexual, ou seja, a traição, é que é lícito que se divorcie. Quando os judeus ouviram isso, os discípulos então disseram, é a condição relativa à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Quando os judeus ouviram isso, eles receberam com estranheza. Ora, se é dessa forma que tem que acontecer, se o divórcio ou repúdio da mulher só pode ser dado em caso de traição, de relação sexual ilícita, então é melhor que o homem não se case. E Jesus diz, nem todos são aptos para receber este conceito. Este conceito que Jesus trouxe
era um conceito que ia contra ao pensamento judaico. A ideia do judaísmo em relação ao casamento e em relação à mulher. E assim eu agradeço a minha oportunidade por você ter me acompanhado até aqui.